Seja bem-vindo ao canal Agora é Só Praticar. Eu sou o professor Enéas, professor do Instituto Federal, e nós vamos resolver uma questão aqui do processo seletivo para ingresso aqui no IFES, beleza? Você que já nos acompanha sabe que a gente aproveita essas questões para dar uma aula sobre um determinado tema. Em particular, resolvemos a questão e, em particular, mais particular ainda, essa questão é de um processo seletivo. Então, se você está concorrendo aí, né, está almejando entrar no IFES, vai te ajudar. Quem sabe a gente até não se encontra, né? Se você passar e acabar me encontrando um dia por aí, fala, professor, assisti seu vídeo lá e hoje eu estou aqui sendo aluno do Instituto Federal, independente do campus aí. A gente sempre tem oportunidade de se esbarrar nos eventos, enfim, mesmo que você não vá para o campus Piuma, que é onde eu trabalho hoje. Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Não precisa ser agora. Deixa o vídeo correr um pouquinho e se você entender que está sendo produtivo, se inscreva, deixa seu comentário, deixa o seu like, sua manifestação aí. Vamos lá. O esboço gráfico da função abaixo representa o custo da corrida de táxi. Então aqui nós temos um gráfico. João pegou um táxi na rodoviária e pediu para ir até o shopping Compre Feliz. Depois de percorridos 20 km, ele pediu para o motorista parar na Praia Sol Forte para tirar uma foto. O motorista parou 2 km depois do pedido de João. O custo da corrida de táxi até a parada na Praia Sol Forte, foi D. Então aqui, claramente, a gente precisa de da interpretação de gráfico, beleza? A gente precisa também da ideia de função. Tudo bem? Então, começando aqui, primeira coisa que vamos começar de trás para frente, vamos pensar na questão, né? Ele quer o custo da corrida, então a primeira coisa que a gente vai precisar é quantos quilômetros andou. O custo da corrida está associado com o quilômetro. Então ele fez 20, depois 2, então ele tem 22 quilômetros percorridos. Tudo bem? Agora, o que a gente precisa saber? O valor do quilômetro. Se nós soubermos o valor do quilômetro, provavelmente nós vamos ser capazes de resolver a questão, certo? Então vamos lá. Quando a gente tem aqui uma representação de função, nós temos dois eixos. O horizontal, que pode ser o eixo X, que é o eixo das abscissas. Em geral a gente vai ver assim, né? E o curso da corrida vai ser o eixo Y, das ordenadas, quando a gente está estudando lá de forma abstrata, sem aplicação, né? Mas aqui a gente sabe que o eixo X das abscissas está relacionado com os quilômetros percorridos, e as ordenadas, aqui está o custo da corrida, ou seja, o custo da corrida está em função dos quilômetros percorridos. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente imagina uma reta vertical, e aí eu tenho esse pontinho aqui, que bateu no gráfico. Esse cara é o X. Qual é o valor desse X? Eu faço, então, uma reta horizontal, passando por esse ponto. Aonde bater aqui no eixo Y, esse é o f de x, é o valor associado a esse x. Se eu der esse valor de x, você terá esse valor aqui do custo da corrida, nesse caso. Se eu percorrer, se aqui fosse 3 e aqui fosse, sei lá, 20, então 3 percorreria 20. E é claro, aqui nós temos dois exemplos. Quais são eles, professor? Esses eixos são eixos ortogonais. Aqui é o x, aqui é o y, e aqui é o zero. É o zero para x, aí tem 1, 2, menos 1, menos 2, e é o zero para o y também. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, lembra disso? E aqui os dois se encontram no zero de cada um. Nós dividimos isso em quadrantes, não vou me aprofundar muito nisso para não alongar demais o vídeo. Tudo bem? Então o zero, quando você pede o táxi ali, ele está parado, você já tem que pagar. Opa, se eu estiver no zero e subir aqui aonde bateu no eixo, na reta e, consequentemente, no eixo, no 5,50.
Então, se você percorrer 0 km, você já paga 5,50, meu amigo. É o que a gente chama de bandeirada, né? Tudo bem? Qual é a outra informação que ele dá? É o 4, tá vendo? Aí você sobe aqui, bate na reta e vai até o valor do eixo Y. No eixo Y ele está valendo 29,50. Então, claro, você vai ter que descontar esses 5,50, você vai perceber que em 4 quilômetros ele pagou quantos reais? 5 já pagou independente, parado. Quando começou a rodar os quilômetros, ele pagou R$ 24 por 4 quilômetros. Então, se 4 quilômetros é 24, 1 quilômetro dá quanto? É só você dividir. 6. Beleza? Reais, né? Então, beleza, nós temos aqui o valor do quilômetro. 1 quilômetro é igual a R$ 6. Como ele fez 22 quilômetros, você vai fazer 22 vezes 6. 6 vezes 2, 12, foi 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Então, pela parte dos quilômetros, ele pagou R$ 132. Mas lembra, ele tinha bandeirada. 2 com 5, 7. 137,50. Alternativa letra B. A essa altura alguém já começou a digitar aí um comentário falando que ele não fez desse jeito, que ele fez usando equação da reta. Muito bem. Pode comentar, não tem problema, mas agora eu vou fazer a outra opção. Já que eu estou falando de reta, aqui faz muito sentido eu trabalhar a equação da reta. Por quê? Porque aqui eu estou querendo, se eu chamar esse cara aqui de C de X, o que eu estou querendo é C de 22, para quem trabalha aí com a notação de função, já está acostumado. Tá? Então, qual é a função C de X? É uma coisa do tipo AX mais B. Bom? Tem várias formas de você fazer aqui. O B é onde corta no eixo Y, que seria o valor de x igual a 0. E a gente já tem claramente aqui que o B é 5,50. O A é a declividade ou inclinação. Você pode fazer ela assim, ó, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Você tem dois pontos aqui de referência. E aí, o y, 29,50 menos 5,50 sobre 4 menos 0. A gente já fez essa conta, né? 29 menos 5 dá 24 sobre 4, que dá 6. Então, a declividade, o A, é igual a 6. Logo, a minha função custo, vou trocar aqui, a minha função custo é igual a 6x mais 5,5. E aí você coloca no lugar do C 22, é 6 vezes 22 mais 5,50, que a gente acabou de fazer essa conta. E vai dar aqui também. Beleza? Então, ó, o B, coeficiente linear, aonde corta o eixo Y. O A, coeficiente angular. Beleza? Pega dois pontos de referência, faz o delta Y sobre o delta X. Esse vai ser o nosso A. Com esses dois valores em mãos, a gente tem a equação aqui, a função afim. Tudo bem? É isso. Esse é o conteúdo. Tem outras formas de fazer a equação da reta que passa por dois pontos. Como um desses pontos em particular é o x igual a 0, já facilita.
mas tem outras formas também, tá? E é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. No mais, agora, é só praticar.